Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver mais 6 questões, para variar, acerca de Química Geral. Espero que todos possam ficar comigo até o final e que eu possa contribuir de alguma forma para o aprendizado de vocês. E sim, eu falei isso aqui no ponto 75. Questão 1. Complete e balanceie a equação. Aí a gente tem a reação química aqui, né? Essa reação química é uma típica reação de neutralização, porque a gente tem uma reação entre um ácido e uma base. E a reação entre um ácido e uma base forma sal e água. Tá? Para essa questão em específico, é importante a gente saber a natureza desse sal. Se é um sal solúvel, se é um sal insolúvel. Por quê? Porque a depender do que a gente encontrar, o sal ele pode estar na sua forma, digamos assim, pode estar na forma de composto, se ele for insolúvel, ou pode estar na forma dissociada, nos seus respectivos íons, cátions e ânions. Então a gente tem que saber se o sal é solúvel ou se o sal é insolúvel. Para isso, antes de tudo, a gente tem que determinar qual é o sal dessa reação química. Então, primeiramente, vamos ionizar o ácido e dissociar essa base. E por que eu falo ionizar o ácido e dissociar a base? Porque, convencionalmente, moléculas são ionizadas, porque elas não têm carga, originalmente. A carga é formada depois que elas são ionizadas. Agora, compostos iônicos são dissociados. Por quê? Porque já tinham cargas. As cargas apenas se separaram. Então, para moléculas é ionizar. Para compostos iônicos... De acordo com o blog Márcio Rapos Imóveis, esse bairro conta com ciclovia, vias asfaltadas facilitando deslocamento, policiamento e diversos Para compostos iônicos é dissociar. Então, ionizando esse ácido, a gente vai obter H+, e ClO4-. Dissociando essa base, obteremos cobre 2+, e OH-. Por que eu sei que é cobre 2+? Porque o índice do OH aqui está 2, Se o índice está 2, então significa que o cobre tem uma carga de mais 2. Show? Tá. Então, aí o sal formado vai ser entre esse cátion e esse ânion. Logo, o composto iônico formado terá essa fórmula molecular. ClO4, 2. Esse composto molecular aqui, esse composto iônico, ele é solúvel ou ele é insolúvel? Eu não sei. Para isso, eu vou fazer algumas perguntas. Eu fiz um esquema que eu vou mostrar, acertei, aqui. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Que se baseia na gente fazer 4 perguntas. Após essas 4 perguntas, a gente vai ter, pelo menos assim, uma noção se a substância ela é solúvel ou se ela é insolúvel, tá? No caso, eu não estou vendo aqui as perguntas, porque eu vou colocar na edição do vídeo. Mas eu sei decorado, então eu vou falando e a gente vai seguindo juntos, passo a passo. Primeira pergunta. Esse composto iônico aqui tem família 1A? Não tem família A, O cobre não é da família 1A. Então, eu não tenho certeza se é solúvel ou insolúvel. Segunda pergunta. Tem carbonato, cromato, fosfato ou sulfeto? Não tem carbonato, não tem cromato, não tem fosfato, não tem sulfeto. O que eu tenho aqui é perclorato. Então, não tenho certeza ainda. Terceira pergunta. É um sulfato de cálcio, bário ou estrôncio? Não, não é um sulfato de cálcio, não é um sulfato de bário, não é um sulfato de estrôncio. Nem sulfato para dizer a verdade, é um perclorato. Quarta pergunta. É um sulfato ou haleto de prata, chumbo ou mercúrio 1? Não é um sulfato e não é um haleto, muito menos de prata, chumbo ou mercúrio 1.
Então, se não é assim, se a gente fez essas 4 perguntas e não obteve uma resposta afirmativa, então provavelmente essa substância, esse composto iônico, ele é solúvel. Se ele é solúvel, está na sua forma dissociada, né? Se ele é solúvel em meio aquoso, está na sua forma dissociada. Então, na verdade, quando a gente observa essa substância em solução, ela vai se apresentar desta forma aqui. CO2 e ClO4 menos. Com isso a gente já pode excluir algumas alternativas aqui, tá? Por exemplo, a B a gente pode excluir, porque o composto ele não está na sua forma dissociada. E a D também, tá? Pela mesma razão. A gente também pode excluir a A, porque o cobre ele tem 2 cargas positivas, tá? E aqui o cobre está com uma carga positiva apenas. E a gente determinou que o cobre tem 2 cargas positivas através do processo inverso, né, da formação da base, fazendo o cruzamento das cargas lá. Enfim. Então, essa A a gente pode excluir também. Sobrou a C e a E. E aí, qual escolher? Depende. Depende do quê? Do balanceamento. A gente tem que fazer o balanceamento e ver qual dessas alternativas é a alternativa correta. Então, vamos começar balanceando o cobre aqui. Tá? Tem um cobre nos reagentes e tem um cobre nos produtos. Mesma coisa para cá. Tá. Próximo é o cloro. Aqui a gente tem um cloro nos reagentes e aqui 2 cloros no produto. Tá errado. Como é que eu tenho um cloro no reagente e 2 cloros no produto? Apareceu um cloro do nada? Não dá, né? Então, essa C está errada. Sobrou só a alternativa E. Tá? Então, a resposta correta, a alternativa E. Próxima questão. Questão 2. Escreva a equação iônica balanceada para a reação, se houver, quando os seguintes componentes são misturados. A gente tem o nitrato de prata e o carbonato de sódio. Show. Em solução aquosa. E ele quer saber a equação iônica balanceada. Então, se ele quer saber a equação iônica balanceada, a gente tem que saber se as substâncias formadas, né, a partir da mistura dessas duas substâncias iniciais, serão solúveis ou serão insolúveis. Show? Então, imaginem um recipiente aqui. Nesse recipiente está contida uma solução. É uma solução aquosa. Show. Tá? Nessa solução aquosa, a gente misturou essas duas substâncias, esses dois compostos, esses dois sais. Ao fazer essa mistura, esses compostos eles se apresentam nessa solução aqui nas suas formas dissociadas, ou seja, nos seus respectivos cátions e ânions. Então, a forma dissociada do nitrato de prata é a prata catiônica e o nitrato. A forma dissociada do carbonato de sódio é o sódio na forma catiônica, né? E o carbonato. Show. E com esses íons aqui, né, na solução, a gente tem que descobrir quais são os produtos formados, tá? Levando em consideração que os produtos formados terão que ser diferentes dos reagentes que a gente tinha inicialmente. No caso, nitrato de prata e carbonato de sódio. Então, eu posso fazer o cruzamento das cargas aqui e obter, né, o carbonato de prata, tá? Carbonato de prata e o nitrato de sódio, que são os produtos que podem ser formados diferentes dos produtos que eu tinha inicialmente, ou melhor, das substâncias que eu tinha inicialmente. Ok. Então, qual dessas duas substâncias, né, vai ser insolúvel?
Ou as duas vão ser insolúveis? Ou nenhuma vai ser insolúvel? Né? É a pergunta que a gente tem que fazer. Então, para isso, a gente tem que analisar, analisar utilizando aquele esquema, né, que eu fiz para vocês. Não vai estar aqui, não. Vai estar aqui. Aqui. Não. Aqui. 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 O esquema vai aparecer aqui, tá? Vocês dêem uma olhada. Se baseia na gente fazer aquelas 4 perguntinhas, tá? E após aquelas 4 perguntinhas, a gente vai ter uma noção se é solúvel ou se é insolúvel. Então, vou começar pelo nitrato de sódio. A primeira pergunta. No nitrato de sódio, tem família 1A? E eu já observo aqui que tem família 1A. O sódio é da família 1A. Então, se tem família 1A, essa substância ela é solúvel. Ok. Então, ela vai aparecer na sua forma dissociada nos produtos. Tá? Porque ela vai estar na sua forma aquosa aqui. Ok. E o carbonato de prata? Tem família 1A? Não tem família 1A. Segunda pergunta. Tem carbonato, cromato, fosfato ou sulfeto? Tem carbonato. Se tem carbonato, então é insolúvel. Se é insolúvel, nos produtos ela não vai aparecer na sua forma dissolvida. Então, fazendo uma reação química, né? A reação química, no caso, é a equação iônica, onde a gente vai ter vou colocar outra coisinha, né? Os íons, certo? Os íons em solução. Vou botar Na+, mais CO3, 2 menos, mais... faltou o quê? Ah, sim, faltou NO3 menos. NO3 menos. Isso aqui vai formar o quê? Vai formar AgCO3, carbonato de prata, tá? Mais o nitrato de sódio. O nitrato de sódio, ele é aquoso. Se ele é aquoso, ele vai se dissociar. Se ele vai se dissociar, ele vai formar os íons. Tá? Como a gente tem esses íons tanto nos produtos, tanto nos reagentes como nos produtos, então a gente pode cortar. Logo, esses íons aqui serão íons espectadores, ou seja, eles vão participar, né, dos produtos, mas eles não serão evidenciados na reação global. Eu sou alto, né? Quando eu me levanto, ó, aí corta. Eu tô com roupa da academia aqui. Aí corta, né? Enfim. Ok. Então, a reação global vai ficar Ag mais CO3, 2 menos, formando Ag2CO3. Tá. Levando em consideração que eu tenho 2 pratas aqui, então eu tenho que ter 2 pratas aqui também. Então, a reação, ou melhor, a alternativa que descreve essa reação química é a alternativa D. Questão certa, alternativa D. Próxima questão. 3. Descreva a equação molecular balanceada para as reações do ácido bromídrico com o zinco. Então, o ácido bromídrico ele vai ter esta fórmula molecular, ele vai reagir com o zinco, tá? E vai formar lá seus produtos. Show! Como é que são seus produtos que serão formados? Vem cá. Quando eu adiciono um ácido a um metal sólido, essa reação a gente chama de reação de deslocamento de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele vai ser deslocado do ânion, tá? E o metal vai assumir o seu lugar. Ok? Quando o hidrogênio é deslocado do ânion e o metal assume o lugar do hidrogênio, formando um sal, esse hidrogênio ele vai se transformar
no hidrogênio gasoso, tá? Na sua forma gasosa. Então a reação química que vai, ou melhor, os produtos que serão formados desta reação química serão o brometo de zinco, tá? O brometo de zinco. E o brometo de zinco tem fórmula molecular escrita desta forma aqui. Por quê? Porque o zinco ele tem carga mais 2. Como o zinco tem carga mais 2 e o bromo é um haleto, tem carga menos 1, então fazendo o cruzamento a gente vai obter essa fórmula molecular. Mais o hidrogênio gasoso. Tá? Agora só resta balancear. Como ele quer equação molecular, então a gente não precisa dissociar ou saber a solubilidade desse aqui, né? Caso ele seja solúvel, dissociar. Enfim, tá ok. Então vamos balancear aqui. Tem um zinco, tem um bromo, tem 2 bromos, então preciso de 2 do coeficiente estequiométrico 2 aqui. Tá, tem 2 hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios, está balanceado. Então eu tenho que procurar a equação que tenha 2 ácidos bromídricos. É a reação, a alternativa que tenha 2 ácidos bromídricos. Então, quais são as alternativas? Só tem a alternativa A, né? Zinco reagindo com ácido bromídrico, 2, né? Vai formar o brometo de zinco mais o hidrogênio gasoso. Alternativa A. Questão 4. Ácido... Eu já dei o spoiler já. Ó. Tá, então já que eu falei, né? Isso aqui é um ácido. Eu já mania de ler o nome do ácido. Enfim, essa substância que é um ácido é um ácido. Eu já falei, né? Tá. Então, ele é um ácido, mas falta saber se ele é um ácido forte ou se ele é um ácido fraco. Para a gente saber se ele é um ácido forte ou é um ácido fraco, a gente vai utilizar uma regrinha bem simples, para falar a verdade, que se baseia no seguinte. Se a diferença entre oxigênio e hidrogênio for igual a 0, então isso aqui é um ácido fraco. Tá? Isso aqui é um ácido fraco. Se a diferença entre oxigênio, vou colocar o negocinho assim, né? A perninha. Perninha não. O tracinho. Esqueci o nome disso. Enfim, eu vou colocar isso aqui para diferenciar do 0. Se a diferença entre o oxigênio e o hidrogênio for igual a 1, então é um ácido moderado. Tá? Um ácido moderado. Se a diferença for maior ou igual a 2, então é um ácido forte. Fazendo essa continha aqui, né? 3 menos 3 dá igual a 0, então é um ácido fraco. Alternativa correta, B. Se fosse outro ácido, aí você teria que fazer essa diferença para encontrar o resultado. Show? Próxima questão. Questão 5. Qual das seguintes opções é uma base fraca? Vem cá. Ó, preste atenção. Todas as bases de hidroxila que possuírem família 1A e 2A serão bases fortes. Acabou. Acabou. Mas tem uma exceção, tá? Vou repetir de novo a frase, só que agora com a exceção. Todas as bases de hidroxila que possuem família 1A e 2A são bases fortes, exceto, né, hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio. É isso. Então, se for hidróxido de berílio ou hidróxido de magnésio, tá? Serão bases fracas. Show de bola. Então vamos lá. Família 1A, né? Se tem família 1A é uma base forte, então não pode ser uma base fraca. Estrôncio. É da família 1A ou da família 2A? Família 2A, né? Então não pode ser uma base fraca. Porque é da família 2A, mas não é um magnésio, não é um berílio. Rubídio. Família 2A. É família 2A? Não, família 1A. Família 1A.
mas continua sendo uma base forte, então não pode ser. Cálcio, família 1A, não pode ser. Sobrou só a amônia. Mesmo se você não soubesse que a amônia ela é uma base fraca, né, você poderia fazer exclusões e chegar na amônia do mesmo jeito. Show? Próxima questão. Questão 6. Qual das seguintes opções tem a maior concentração total de íons? Então vem cá. Para responder essa questão, a gente tem que analisar a relação entre o coeficiente estequiométrico e os índices de cada componente. E quando eu falo componente, eu não estou falando de elemento, tá? Eu estou falando... Porque assim, por exemplo, o sulfato. O sulfato, ele é formado de enxofre e de oxigênio, tá? Então eu não posso falar que o índice... Eu não vou comparar com o índice do sulfato, ou do enxofre e do oxigênio. Eu vou comparar com o índice do sulfato, caso o sulfato esteja no exemplo aqui. Entenderam? Então, quando eu falo componente, eu estou falando, por exemplo, do ânio ou do cátio. E não necessariamente do elemento ou dos elementos que formam o ânio e o cátio. Não sei se ficou claro, mas eu garanto que após eu dar os exemplos, vocês vão conseguir visualizar melhor e entender o que eu estou falando. Vou começar pela alternativa A, né? Que é o sulfato de diamônio. Analisando o coeficiente estequiométrico e vendo a relação entre os índices, eu sei que a cada 1 mol de sulfato de diamônio, nós teremos 2 mols de amônio e 1 mol de sulfato. Como é que eu sei disso? Olhando para os índices e para o coeficiente estequiométrico. 1 mol de sulfato de diamônio, eu terei 2 mols de amônio, por causa do índice. Aí você pode pensar, né? Então eu terei 4 mols de sulfato. Não. Tá? O sulfato ele tem índice 1. Só que como ele tem índice 1, o índice não está sendo evidenciado. Ok? Então, se a cada 1 mol de sulfato de diamônio eu tenho 2 mols de amônio e 1 mol de sulfato, com 0,04 mols de sulfato de diamônio, eu vou ter 0,08 mols de amônio e 0,04 mols de sulfato. Fazendo a continha, a gente tem 1,2. Para cá, mesma coisa. A relação é de 1, tá? 1 mol de sulfato de alumínio, eu vou ter 2 mols de alumínio e 3 mols de sulfato. Como eu tenho 0,03 mols de sulfato de alumínio, então eu vou ter 0,06 mols de alumínio e 0,09 mols de sulfato. Então 0,06 mais 0,09 vai dar 1,5. Aqui 0,05 mols, então o que significa aqui? Eu vou ter 0,05 mols de hidrogênio e 0,05 mols de brometo. Por quê? Por causa da relação, tá? Então vai ficar igual a 1. De acordo com Quero Bolsa, porque junto e sem acento é usado em respostas e frases afirmativas. Por funcionar como uma conjunção, ele liga... Caramba, até o Google corrige aqui meus erros de português. Ai. Vamos lá. D. 0,10 mols de brometo de sódio. Então aqui a gente vai ter 0,10 mols de sódio e 0,10 mols de brometo. Totalizando, aqui é 0,2, tá? Olha aí, ó. E aqui é 0,1 e aqui é 0,2. Aqui é a mesma coisa, tá? Você pode se confundir porque você talvez não saiba ionizar essa substância. Mas ela na forma ionizada vai ficar CH3O- mais H+. Então, a cada 0,10 mols dessa substância aqui, eu vou ter 0,10 mols desse ânion e 0,10 mols desse cádmio, totalizando 0,2. Tá? E aí? Eu tenho 0,2 em dois casos, né? Como é que eu vou saber qual dessas substâncias ela vai estar em maior concentração de íons? Então, surge um probleminha aqui, né? Vocês podem perceber que duas alternativas possuem a mesma concentração de íons, só que não, né? Só que não. Por quê?
o brometo de sódio ele vai se dissociar completamente em meio aquoso. Por quê? Porque ele é um sal solúvel. Agora, o metanol ele não vai se ionizar completamente. Quando a gente observa uma solução aquosa com metanol, ainda é possível observar o metanol na sua fórmula molecular ali. Perdão, o metanol na forma de molécula. A gente observa ainda o metanol na forma de molécula, porque não é uma substância muito instável, tá? Não vai se ionizar completamente. Ele não é um ácido tão forte, entenderam? Então, entre essas duas substâncias, aquela que vai se dissociar completamente e, por consequência, vai proporcionar uma maior quantidade de íons na solução é o brometo de sódio, tá? Que é a alternativa D. Ok? Aí, com isso acabamos nossa aula. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, deixe sua curtida, né? Comentem se vocês encontrarem algum erro. E é isso. Até a próxima.